Companheiros, vamos dar início a mais uma reunião. Seguiu a abertura da reunião. Companheiro, peço ao companheiro presidente desfraldar o pavilhão nacional. Nosso companheiro visitante Mâncio do Mosqueiro desfraldar o pavilhão do Rotary. Ex-governador. Cantemos a primeira e a segunda estrofe do hino à bandeira. Não, eu só vou aprovar a ata aqui, depois vai para o companheirismo, aí depois você acompanha a mesa aqui comigo, tá bom? Companheiros, a ata número 12, alguém tem alguma correção a fazer? Tudo certo? Então, a ata número 12 está aprovada. Vamos fazer nosso companheirismo, né? E depois a gente vai retomar aí com nosso companheiro Mâncio falando aí da intercâmbio rotário.
Vai. Tá. Essa aqui também. Tá bom, hein? O que é que você falou? Ah, sim, tá bom. Tá, então, boa tarde a vocês. Eu queria cumprimentar o Alfredo aqui, em nome dele, cumprimentar todo o pessoal, os companheiros que estão aqui. E é muito bom estar aqui com vocês. Eu estou trazendo para vocês a mesma apresentação que nós fizemos durante o treinamento do governador Aoki. O treinamento eu acho que foi muito bom, entretanto, apesar disso, eu acredito que nós temos um problema no nosso distrito. A participação dos nossos associados é muito pequena. Então, na realidade, as informações que teriam que estar circulando nos nossos clubes, elas não circulam, a gente não toma conhecimento das coisas e as coisas, por isso, deixam de acontecer. Então, se eu pudesse fazer um apelo a todos vocês, eu sei que hoje existe um mundo de apresentações virtuais por aí, a gente está até perdendo o controle disso aí, mas é fundamental, porque o Rotary, desde o meu ano, já começou, no ano do Rafael, um processo de mudança muito grande, onde essas coisas vão ter que acontecer, que é o caminho que o Rotary quer para si. E nesse processo de mudança, um dos enfoques são os jovens. Dando, inclusive, uma outra conotação, o próprio presidente do meu ano, que foi o Barry Racine, ele lançou o projeto do Rotaract Elevate, começou toda a história e começou um foco muito grande do Rotary em relação aos jovens. Então, ok, Rafael. Então, na realidade, nós temos hoje, mesmo a nível de estruturação da nossa governadoria, você não tem uma coisa ainda estruturada como deveria ser. Então, por exemplo, o serviço da juventude, desenvolver a próxima geração de líderes. É um programa para ajudar pessoas mais jovens a adquirir habilidades de liderança, ampliar seus conhecimentos e aprender o valor dos serviços humanitários. Rafael, toca. Então, olha a dimensão do que é isso, e você vê que isso não está concatenado. A gente se fala um ou outro, mas não existe uma ligação maior disso aí. Então, isso envolve o nosso Rotary Kids, que é a coisa brasileira, o Interact, o Rotaract, o RILA e o intercâmbio de jovens. Tudo interligado. Vai, Rafael. Pode passar. Então, hoje, por exemplo, para que o intercâmbio funcione, a gente tem que ter uma estrutura dentro do clube, onde você tem, a nível de governadoria, a equipe distrital, você tem os Rotary Clubs, que são os patrocinadores do intercâmbio, você tem o oficial do intercâmbio, e você tem o conselheiro do intercâmbio, tem as famílias e tem o intercambista. Vai, por favor. Então, os propósitos e vantagens é fortalecer do intercâmbio vínculos de amizade e respeito com os outros países, ajudar a promover a paz mundial, criar vínculos com a juventude, imagem pública, DQA e formação de líderes. Então, tudo isso são coisas que o Rotary está abordando para que a gente passe desse processo de crescimento que o Rotary quer chegar. Vai, por favor. Quanto ao intercâmbio por si só, às vezes a gente não fala, mas o intercâmbio, a gente diz que não é turismo, é estudo. Não é passeio, é missão. Não é brincadeira, é responsabilidade. É uma experiência cultural e desenvolvimento individual. É uma janela para conquistar futuros rotarianos. A força mais
poderosa é a promoção, o meu olho ainda está meio dilatado aqui, a compreensão e intercâmbio, o contato com a cultura diferente, esta pode ser a base para a harmonia mundial. Vai, por favor. Então, desde o distrito, ele tem que estar certificado, e o clube também tem que estar certificado. O que é essa certificação? O Rotary define que é responsabilidade de todo rotariano salvaguardar ao máximo o bem-estar dos jovens. E aí, é por isso que, quando eu falei do serviço à juventude, eu quis desfocar um pouco do intercâmbio e falar que isso aí é válido no Rotary Kids, é válido no intercâmbio, é válido no RILA, é válido no Rotaract, enfim, onde tiver jovens, o rotariano é o responsável por tudo isso que está pelo bem-estar deles. O Distrito 4720 está certificado. Eu fiz os cursos necessários, nós fizemos o interrelacionamento com o Rotary International, está certificado. Entretanto, o clube participante tem que estar certificado. E hoje eu digo a vocês que nenhum Rotary Club está certificado. Para que a gente tenha acesso a isso, nós temos que levar a um processo de certificação. Vai, Rafael, por favor. O compromisso dos clubes é pré-selecionar e indicar o jovem outbound, que é o que sai, receber o jovem inbound, se um e o outro não acontecer, o intercâmbio não acontece, ou seja, se eu quero ter alguém aqui, se eu quero mandar alguém para fora, eu tenho que receber alguém aqui. Essa é a condição de negócio. E garantir 4 famílias, aí a diretriz é essa, mas você pode fazer até com 2, 3 famílias. Mas ainda assim, tem que ter 2 a 3 famílias para que o intercambista circule e aprenda, de um modo geral, a cultura e onde ele está. Vai, Rafa. O compromisso do clube, a primeira família hospedeira abrigará, obrigatoriamente deve ser a rotariana, ou seja, para eu garantir o contexto Rotary, o bem-estar do Rotary e tudo mais, a primeira família tem que ser de rotariano, a segunda já pode ser da comunidade. Garantir o cumprimento das regras de acordo com as orientações da equipe distrital. E depois arcar com os custos dos jovens inbound. Segue, por favor. Os compromissos financeiros do clube. Despesas escolares com material e uniforme, providenciar um telefone celular com chip para o inbound, quem a gente recebe, despesas com atividades rotárias obrigatórias, reuniões semanais do clube, festivas distritais, conferências e RILA. A mesma coisa que vocês estão vendo aqui, de um modo geral, é que o nosso intercambista recebe lá. Ou seja, o que você gastaria com a educação do seu filho aqui, você não vai bancar lá, mas você vai bancar com o intercambista que a gente traz para cá. Por favor, Rafael. Compromissos financeiros ainda. Tem a taxa de registro do inbound na Polícia Federal, a mesada de $50, o vale transporte para comportar os deslocamentos e de volta a colégio e aula de português. Por favor. A função do oficial é o coordenador do programa de intercâmbio dentro do clube. Estabelecer o elo com a comissão distrital, ou seja, o oficial é o cara que vai estar lidando comigo. Ele envolve-se com a harmonia, com intercambistas, as famílias anfitriãs, o conselheiro e compromissos do clube. O oficial de intercâmbio é no clube a pessoa-chave e a alma do programa. De sua eficiência vai depender o sucesso do programa. Então, isso aí é o oficial. Vai. Ele ainda analisa e seleciona o candidato no clube e as famílias hospedeiras indicadas. Ele entrega a ficha de inscrição do candidato a todos os documentos exigidos com a comissão distrital, dentro do prazo estipulado.
e ele orienta e acompanha o intercambista no teste de seleção e todas as reuniões de orientação que tanto o intercambista como as famílias vão ter para poder iniciar o intercâmbio. Ele ainda auxilia no preenchimento do application form, ele mantém contato com o intercambista durante o ano que ele estiver fora e informa ao clube, a comissão distrital, sobre o seu intercâmbio. Ou seja, ele vai ficar como pessoa-chave com o intercambista que está lá, famílias, o clube e todo o processo. Ele informa a família hospedeira não rotariana sobre Rotary, incentivos e os incentivos para adequar. Ele dá suporte a todas as atividades do conselheiro. Ok. O conselheiro, então, lembro, tem 2 caras-chave no clube, o oficial e o conselheiro. O que é que o conselheiro faz? Ele dá suporte ao jovem inbound durante o seu ano de intercâmbio, agenda e acompanha na Polícia Federal CPF. O que é que acontece? Tanto nós como o nosso, como o de fora, quando ele chega, ele tem que validar a sua estadia, tem que garantir que o prazo está adequado, tem que fazer as reformas que tiverem ser necessárias, e isso não pode dar errado, porque senão o cara vai ficar ilegal lá e sujeito a uma expulsão, e logicamente isso vai cair na cabeça, na imagem do Rotary. Então isso tudo tem que acontecer, e o conselheiro tem essa função. Garantir vaga em escola para o inbound compatível com a faixa etária. A gente tem que garantir também que quem vem vai ter a sua segurança e a sua escola. E ele é o contato entre o intercambista, o clube, a família anfitriã, a escola e a comunidade. Ele não poderá ser membro da família anfitriã. Isso aí, por exemplo, no ano retrasado, quando nós estávamos começando, nós incorremos nesse erro. Não, é lógico que pode, mas está fora dos requisitos que seja o mesmo cara. Por exemplo, no próprio Clube de Mosqueiro, quem acompanhava o intercambista mexicano era o Mário, que era o próprio pai adotivo do anfitrião. Então, isso aí a gente tem que parar de... são coisas novas que o Rotary está enfatizando. Ok, o próximo. Deve ser o ombro amigo do jovem. Manter contato frequente com o jovem para saber como andam as coisas na escola, com a família e no curso de português. Ele acompanha as mudanças de residência do intercambista, informando e atualizando a comissão distrital. Isso aí é tão importante que, muitas vezes, o intercambista não se dá bem numa família. Então, a gente tem que estar acomodando isso aí, vendo o que é, e, se necessário, imediatamente trocar de famílias. Então, essa é uma atividade que a gente tem que acompanhar para garantir o sucesso do intercâmbio. E aqui no Brasil, com os 3 que nós tivemos no último ano retrasado, nós tivemos problema de família, tivemos problema de tentativa de assédio, inclusive, que é uma coisa que o Rotary hoje está olhando direto em cima disso. Receber e encaminhar o application form do intercambista inbound e as famílias hospedeiras. Rafael, por favor. Divulgar no clube a chegada do jovem, recepcionar o jovem no aeroporto, preferencialmente receber e hospedar o inbound, pelo menos por uma semana. Ele vai ser o cara-chave, então ele tem que criar aquele relacionamento e preparar o intercambista para o que ele vai ter aqui. E recolher, guardar e devolver o fundo de reserva. Cada intercambista, ele traz um fundo de reserva de $500, que é só para ser usado em emergência. Então, ele chega, ele entrega, o conselheiro fica com isso guardado. Se houver uma emergência, ele faz uso daquilo, mas na volta ele tem que devolver aqueles $500 ou o que sobrou dele para o intercambista. Vai, por favor. Ter conhecimento e guardar uma cópia do seguro-saúde do intercambista. Tanto nós, o nosso intercambista, como de lá, tem que vir com um seguro que cobre todo tipo de coisas para a garantia do Rotary, da família e do próprio jovem.
fiscalizar o pagamento da mesada, vale transporte, do inbound. Nós também tivemos problema aqui, que o pessoal não... Houve um caso em que o pessoal não estava dando a mesada para o cara, e o intercambista cobrou depois. Promover palestras de intercâmbio após o domínio do idioma. Como parte do aprendizado deles, eles têm que falar sobre o clube deles, sobre o país, e, inclusive, foi numa passagem dessa que surgiu o projeto Moaro. O nosso intercambista do SE Mosqueiro, eles têm um projeto lá no México, ele fez a apresentação aqui, começou a levar, e depois o Rafael começou a tocar o problema, e hoje o projeto Moaro é um projeto de ênfase do governador Aoki. Monitorar, monitorar e participar, a participação dos jovens nas reuniões do clube e eventos oficiais, tomar ciência das viagens e enviar e-mail para a Comissão Distrital do Programa de Intercâmbio de Jovens, do PIJ, que é uma entidade que a gente tem. Aí, de novo, eles aqui, quando vêm, eles vêm com uma viagem de turismo para conhecer realmente o país. Então, ele já vem planejado, mas a gente tem que acompanhar o processo em toda a viagem. Tipo de intercâmbio: de longa duração, regular, de longa duração, modalidade jovem destaque. Isso aqui é um projeto que, infelizmente, a gente ia começar a fazer no governo do Aoki, mas devido à pandemia, nós não podemos fazer. Isso aí é o seguinte: você pode adotar e desenvolver até um programa com escolas municipais para fazer uma competição entre eles para identificar o jovem destaque, por exemplo, das cadeias municipais, de periferia ou de menor poder aquisitivo. E esse jovem, então, é escolhido, vai passar por todo um processo de seleção, e a gente tem uma pessoa que banca parte dessa viagem. Nós já tínhamos quem ia bancar essa viagem, mas aí veio a pandemia, a gente perdeu essa oportunidade, mas é uma coisa que a gente vai perseguir, esse jovem destaque. Tem de curta duração, que é a família e o camp, mas a gente está focando hoje no de longa duração. Ok, Rafael? É de 1 ano, os jovens têm que ser maiores de 15 anos e menores de 16, e 11 meses do momento da inscrição. Em outras palavras, ele tem que ser maior de 15 anos e tem que ter completado 18 anos na data do embarque dele para o intercâmbio. Acima disso, ele não pode mais ir. Inclusive, por isso que a gente não vai mandar essa jovem destaque, que ela vai completar 18 anos já no meio desse próximo semestre. Como participar? Através de um clube patrocinador, participando do processo seletivo e o período de inscrição conforme edital a ser publicado. O edital está sendo publicado nessa carta mensal. O início de aplicação é 1º de outubro e tem todas as regras do edital, de como participar, custos, tudo aí estará publicado agora nessa carta mensal, que deve estar saindo entre essa semana e a próxima. Por favor. Os custos, para dar uma ideia, na inscrição $150, depois, para manutenção do programa, $500, de acordo com um programa que está definido do edital. Tem o passaporte, vistos e passagem aérea, que é tudo responsabilidade da família. O seguro-saúde, com validade de 1 ano, que é requisito de Rotary International e do distrito anfitrião, e o fundo de reserva de $500. Ok, Rafael. Escuta, por favor, se tiver algum ponto, pode me interromper, hein? Tá? O processo seletivo é o que eu falei, tem a primeira etapa, que são os clubes que fazem a pré-seleção do jovem. A segunda etapa é a equipe distrital, que faz teste classificatório, entrevistas individuais com o candidato, seus pais, e com a presença do oficial de intercâmbio, e uma dinâmica de grupo para os candidatos
com psicólogo e equipe para definir no final quem é quem. A terceira etapa é com a equipe distrital, que faz reuniões de emparceiramento, onde a gente vai escolher o país, e a gente vai ter reuniões de orientação com jovens e família, que vai ao longo de todo o próximo semestre, ou seja, de janeiro até junho, garantindo que o cara vai sair preparado daqui, conhecendo tudo e preenchendo todas... Tá. Tudo bem, vai então o próximo. Ele volta. Ele vai voltar. E tem outra coisa. Hein? Os custos, o que ele fez, ele perdeu. O que ele colocou lá, ele perdeu. E isso aí é tão sério, porque quando eu coloquei naquele início que não é uma missão de turismo, se o intercambista, tanto daqui como de lá, não preencher as regras, e nessas regras tem não dirigir, não beber, não namorar, não há drogas, se ele dançar nisso aí, por exemplo, o nosso cara aqui brasileiro, eu andei para o México, o cara lá escorregou, eu não posso fazer nada, o distrito de lá pode tomar decisão, não quero mais, está aqui de volta para vocês. A mesma coisa nós podemos fazer aqui. Isso aí o Rotary não abre mão, e a gente já teve casos, inclusive, há uns 4 anos atrás, de uma dinamarquesa que veio para o Brasil, e no processo ela acabou namorando com um cara, a equipe descobriu, chamaram, disseram que não podia ser, ela disse não, então eu não quero mais, ela voltou para a Dinamarca, foi para lá, como era cheio do dinheiro, realmente era amor, ela veio para cá, voltou a encontrar o namorado e levou o namorado para lá. Então, tem um monte de passagens diferentes envolvendo mudanças e esse tipo de ação que a gente tem que tomar. Por exemplo, a pandemia. A grande maioria dos intercambistas, eles foram chamados de volta. Então, inclusive, o Rotary bancou algumas viagens, porque o avião para o México foi coisa que o Rotary arranjou junto com o governo. E mesmo, por exemplo, o cara de Mosqueiro, a família pagou a viagem de volta para cá. Então, tudo isso tem um processo, que é o processo de gestão de crise, onde tudo isso está estabelecido, e o que acontece, às vezes o caso de segurança de jovens e de abuso e assédio é tão sério que, dependendo de como chegar em 72 horas, eu tenho que falar para o Rotary International o que está acontecendo aqui. E tenho, por exemplo, se é o caso de um jovem e de um adulto, a gente tem que imediatamente separar esses dois, isolar para que não aconteça, e, se necessário, dependendo de como chegar, eu tenho que ir para a delegacia e fazer um BO. E esse processo tem, de novo, todo um esquema de segurança que tem que ser seguido para garantir a imagem do Rotary, a segurança do jovem e a segurança de todo mundo envolvido nisso aí. Mantém contato. Se for o caso, até se providenciar, um terapeuta, um psicólogo, sei lá, um religioso da fé dele, que a gente vai conversar, porque é um choque cultural. Você pega, por exemplo, alguém que vem de Taiwan para cá, é outra cultura completamente diferente. Tem países que sofrem muito quando vêm para o Brasil. Assim como tem brasileiros que sofrem muito quando vão para outros países. Entendeu? Índia, tá? Mas até que o indiano é mais alegre, né? O indiano, quando vem de lá, quem sofre mais é o brasileiro que vai para
É por isso que ele tem que participar da reunião, ou seja, escolher o cara em janeiro, a partir de janeiro ele tem que frequentar as reuniões do clube para começar a entender o que é, aonde ele está, onde ele vai estar e ver como é que ele trabalha nisso aí. Então, é um negócio seríssimo. E junto com esse Rotaract Elevate, por isso que eu chamei, o Rotary foi envolvido com uns 2 ou 3 casos aí sérios, onde, inclusive, existe até um processo judicial ocorrendo, onde eles estão focando agora em tudo isso, a nível de detalhe. Por isso que existe essa regra que, dependendo de como for o incidente, em 72 horas tem que estar toda a linha gerencial do Rotary envolvido nesse processo. Sim. Não, gente, não é brincadeira. É por isso que eu estou dizendo, quando eu quis chamar esse negócio da segurança, porque a gente está focando no intercâmbio. Mas isso aí vale para o Interact, para o RILA, onde tiver os jovens, tem que ter aquelas condições obedecidas para se fazer, inclusive, uma reunião. Na reunião, por exemplo, as conferências que a gente faz de jovem, teoricamente, lá, nos eventos, não pode correr bebida alcoólica, não pode correr droga. Se houver isso aí, a gente pode estar sendo penalizado por isso. O jovem destaque, como eu falei para vocês ainda agora, é uma pessoa de baixa renda que, de repente, a gente pretende desenvolver aqui também. E esse é um programa de enorme destaque, apesar de ser um programa de destaque, eu quis enfatizar, no Sul. Inclusive, a Anaídes, que agora é uma das embaixadoras de empoderamento das meninas, ela praticamente começou e deu força a esse jovem destaque do distrito dela. E lá é um sucesso. Eles têm 14 a 15 destaques por ano. Agora, a área de intercâmbio deles tem muito dinheiro. O nosso não tem um pingado, porque a gente não começou. Então, isso aí, como é que você cria essa caixa? O governador não dá nada para cá. Essa caixa é construída com aqueles $150 iniciais e os outros 500, de modo que você vai formando uma caixa para estruturar todas essas funções e para que a gente possa trabalhar. E aí, conseguindo parceiros para que banquem os custos da Jovem Destaque. Família de baixa renda, renda mensal familiar até 6 salários e custeado pelo distrito e pelo clube, ou seja, o distrito tem que bancar alguma coisa, o clube tem que bancar alguma coisa. Vai, Rafael, por favor. Aí é detalhe de quais são os custos envolvidos, fundo de reserva, remarcação de passagem, tudo, um total aproximado para o distrito de $2.900. Pule, por favor. Além disso, tem mais 1.500, que são seguro-saúde, visto, documentos, passaporte, que dá um total de 1.550, com um total de $4.420 para cobrir todo o intercâmbio da Jovem Destaque. Por favor, Rafael. Rebounds é fazer o acolhimento dos jovens outbound, troca de experiências e também orienta e incentiva a participação nos programas destinados à juventude rotária. É um trabalho que a gente está fazendo com o pessoal que a gente tem aqui e que lá fora eles fazem também. Por favor. A equipe, hoje eu estou como chair, a Vera está como vice-chair, a coordenadora de inbound é a Valesca, e essas subcomissões nós alteramos. No Acre está o próprio Isaías, em Manaus está a Marne, aqui está o Evandro,
Em Macapá, está a esposa do Uchoa, e em Rondônia está o Boritza. O Boritza foi o único que ficou aí. Agora, essa é uma coisa que vai ser um trabalho tão grande, tão complexo como a própria governadoria, de algum modo. Por quê? Porque envolve desde segurança, acompanhamento, monitoramento, todos os processos de entrevista de família, de acompanhamento de famílias. O que der de problema, você tem que estar em cima com uma ligação direta com o Rotary lá em cima. Então, além disso, tá bom, Rafael, aí eu acho que parou, só que eu vou falar uma coisa mais aqui, que é o seguinte, pontos importantes para você fazer a certificação. O oficial e conselheiro devem participar do treinamento da juventude, devem concluir um curso protegendo os participantes dos programas pró-juventude no MyRotary. Você vai lá na área de aprendizado, você já tem esses cursos definidos, você tem que fazer, você tem que imprimir o diploma que você fez com sucesso e você mandar para nós. Você tem, o oficial e conselheiro deve participar, a responsabilidade é governador, dirigente distrital de proteção a jovens, ou seja, eu, presidente distrital da juventude, a equipe distrital, o presidente do clube, o conselheiro e as famílias. Todo mundo está envolvendo, se der alguma zebra nisso aí, pega toda a cadeia. Para vocês terem a ideia da coisa, por exemplo, um evento com jovens, a responsabilidade, ao menos, tem que ter um adulto para cada 15 jovens, acompanhando as reuniões dos jovens, presente durante todo o tempo da reunião. O local tem que ser seguro, tem que estar regularizado junto às autoridades competentes e vistoriado pelo responsável do intercâmbio. É proibido o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga. É vedada a presença de pessoas sob efeito de alcoolismo ou drogas. Atitudes, não devem haver atitudes contra costumes com conotação sexual ou preliminar. Proibições de brigas, agressões físicas ou discussões que perturbem a paz do ambiente. E aí você tem que dizer, e aí, o que é que você analisa? Tudo isso aí, a gente está seguindo exatamente a lei brasileira. Abuso verbal ou emocional, abuso físico, negligência, abuso sexual, assédio sexual. A Constituição Federal tem que ser obedecida, o artigo 227, que define tudo isso, e também o ordenamento jurídico brasileiro, onde tem uma série de itens todos que tem que ser o princípio da prioridade absoluta, o reconhecimento da condição peculiar de desenvolvimento da criança, o direito dos adolescentes e a doutrina de proteção integral que se baseia nesses três princípios que eu li. As providências, você tem na apresentação que eu passei ao Alfredo, a definição mais detalhada do como é que é visto e como é que você pode sentir, o que é o assédio sexual e o abuso moral, o que é o abuso sexual. Você acompanhando, e o cara que é o responsável, o conselheiro, acompanhando o intercâmbio, ele tem que analisar, por exemplo, como é que o intercambista está. Mudanças físicas, ansiedade, mudanças em hábitos, depressão, delinquência, introspecção e agressão. Nós tivemos um caso também, onde a pessoa, ela chegava da escola, se trancava no quarto dela e nem fazer as refeições ela queria fazer com a família. Para vocês verem como é que denota, o que é que pode estar envolvido. Quer dizer, o cara, de repente, ele vem não falando a língua.
perde a família, perde os seus amigos. Ele sente aquela solidão. Se ele não for bem, ele pode pirar. E pode ser também que, por exemplo, a pessoa se sinta numa família onde ela é uma jovem destaque, por exemplo, e o pessoal que a hospedou é um da outra sociedade. Esse desnível de conhecimento, de cultura, de costumes, pode atrapalhar todo o processo. Então, a gente tem que estar alerta. Nós fizemos a mudança de um intercambista que estava tendo esse problema, não nesse nível, mas ficava presa no quarto. Então, é esse tipo de coisa. Só para vocês terem uma ideia da importância que o Rotary está dando nisso, a Jennifer Jones, ela olha o intercâmbio como é a joia da coroa do Rotary International. Essa é a ênfase que ela está dando e vai dar na presidência dela. Então, para quê? Para fortalecer os vínculos de amizade e respeito, que foi aquele primeiro chart que eu mostrei, ajudar a promover a paz mundial, criar vínculos com a juventude, imagem pública da EQA e formalização de líderes. Então, gente, era isso que eu queria. Não sei se vocês têm alguma pergunta a mais. O processo é sério, é longo. Nós temos uma pessoa no Pará já querendo, inclusive eu já mandei bastante material para o pai dessa pessoa. Nós temos um outro em Rondônia, temos um outro no Acre, e cabe a nós estar trabalhando e buscando isso aí. E outra coisa, nessa parte também, vocês aqui, que são padrinhos de um Rotaract, que tem jovens, e se forem criar um Interact, cuidado, porque as regras de segurança dos jovens são pesadas. A gente vai estar, cada clube tem que estar estruturado para seguir isso aí. Presente, era o que eu tinha a dizer. Alguma pergunta? Luciano? Olha, eu vou usar as palavras do Barry Racine quando eu estava na Assembleia Internacional. Ele diz o seguinte... Antes disso, deixa eu só reproduzir aqui a pergunta do companheiro, porque quem está online não consegue ouvir. Ele perguntou se existe algum estudo com relação a quem foi intercambista, se essa pessoa depois, no futuro, se tornou rotariano efetivamente, se existe algum estudo sobre isso. Tá, Obrigada. exatamente. Eu vou usar as palavras do Barry Racine, onde ele disse, há 20 anos, quando eu estava lá, fazia 20 anos, o Rotary lançou um programa que nós praticamente não fizemos nada com ele. Nós não tiramos benefício de nada do que a gente deveria ter feito. Aí ele foi para a Assembleia e disse, quem daqui foi o Interact ou Rotaract? Em 1.700 pessoas, não tinham 10 a 15 pessoas. Então, daí vem essa ênfase toda para isso, a ênfase de que hoje tem muita gente que está voltando. Dando exemplo, o Mário César Camargo, ele foi interactiano. E o Marcos e a esposa dele, que eu estou lembrando agora, que é do Distrito 4770, eles começaram juntos no Interact. Aliás, eles se conheceram no Interact. Então, ultimamente está havendo uma ênfase muito maior. A gente hoje tem muito mais interactianos e rotaractianos que estão se juntando ao Rotary e que, inclusive, agora, antes a gente não tinha, nós criamos um programa Alumni, onde a gente tenta juntar essas pessoas que fizeram qualquer programa de Rotary para criar um grupo de convivência, de modo a tentar trazê-los de volta, para o Rotary. Eu não tenho uma percentagem específica para dar para você, mas é pequena com o que nós gostaríamos de ter. Agora, também, isso não é muito importante, mas quando você compara essa sua pergunta com a pergunta de quantas mulheres hoje nós temos em Rotary, esse programa de Rotary da mulher vem dos anos 80, e a gente hoje, a nível mundial, não tem 27%. O nosso distrito está melhor.
A gente está próximo de 50. Mas, então, é por isso que está havendo uma ênfase muito grande agora, não só em trazer a mulher para o Rotary, como trazer, convencer e motivar os interactianos, os rotaractianos a se tornarem rotarianos. Inclusive, foi por isso que foi criada aquela situação de dupla associação, de modo a motivar o rotaractiano para já estar vivendo e fazendo o sinergismo, porque, para mim, qual é o grande problema que a gente tem hoje? O grande problema que a gente tem hoje é o choque de gerações. Os velhos não aceitam muito as ideias dos jovens, e os jovens não aceitam a cabeça dura, como eles dizem, dos velhos. Então, quanto mais a gente fizer e tiver a oportunidade de colocá-los juntos e convivendo e mostrando que os jovens podem trazer a tecnologia para os velhos, para dar um up no Rotary, é muito melhor. Não, existe a intenção. Não. Esse é o ponto. Inclusive, por exemplo, muita gente pensa que o intercâmbio de jovens é um projeto da área de enfoque de educação, alfabetização e educação. Não é. Não é. Tá? Ele é da área de paz e resolução de conflito. É. Tá? Por quê? Porque na hora que você conhece outras culturas, conhece outros países, você passa a entender melhor o outro, tá? Isso permite que os conflitos sejam reduzidos. Tá? E por isso que o Rotary já atuou em inúmeras situações de fazer intermediação, inclusive de guerras. Aqui na América do Sul, nós tivemos uma situação entre Bolívia e Peru. Tá? E estava para rolar uma guerra, aí foi que rotarianos, Paraguai e Bolívia. Tá? E os rotarianos paraguaios tomaram a iniciativa de falar com rotarianos bolivianos, e cada um acessou a história da Assembleia Legislativa e provocou uma reunião e interrompeu a situação de conflito. No final... Os companheiros, vou só falar aqui isso um pouquinho. Os companheiros Carlos Souza e Rafael Bulhosa esclareceram que não é o objetivo principal do intercâmbio a formação de novos rotarianos, mas sim que a ideia principal é a formação de cidadãos melhores. E o Rafael está dando o exemplo da guerra que houve, ou uma iminência de guerra entre o Paraguai e a Bolívia, que teve a atuação muito importante de rotarianos para evitar a deflagração de uma guerra. Ok. Tá. Na realidade, também é uma ênfase para a paz mundial. Sim. Mesmo o programa RILA, a ideia que você passa para ele é como o RILA você mostra, eu jovem, onde estou hoje, como é que está o mundo que eu estou vivendo hoje, o que é que está acontecendo daqui a uns anos que a gente está vendo e como eu vou chegar lá. Então, ou seja, a gente prepara o jovem para primeiro tirá-lo da rua, capacitá-lo e que ele possa pensar num futuro para ele e para a comunidade dentro de um contexto de paz mundial. Sim. Eu tenho uma pergunta para o nosso palestrante de hoje, que é o seguinte: essa questão de intercâmbio ela é sempre muito sensível, né? E eu ouvi você falando de alguns problemas que acontecem em relação à realização do intercâmbio. Então, minha pergunta é, quando esse jovem ele é selecionado ou ele se candidata, existe alguma forma de entrevista do ponto de vista psicológico para traçar o perfil psicológico para saber se é realmente ele que quer fazer o intercâmbio ou se é o pai dele ou algum parente dele que quer muito que ele faça e ele acaba cedendo? Mas ele em si não teria um perfil para alguém que vai se submeter a um intercâmbio, que a gente sabe que não é uma situação muito simples. Sim, tem. Como eu falei sobre o edital, desculpe, o primeiro
são os jovens que se candidatam, preenchem todos os requisitos do edital. Então, esses aí vão para o segundo passo, a segunda etapa, que é feita pela equipe distrital, onde vão haver entrevistas, provas de conhecimentos, prova de inglês. A estrutura deles tem, inclusive, como é que eu digo, a dinâmica de grupo, para exatamente pegar essas pessoas e tentar identificar para não enviar problemas para fora. E a gente, inclusive, já teve no passado pessoas que estavam vindo para cá e que foram identificadas e elas foram enviadas de volta. Mas é desejável, sim, que você tenha todo o critério que possa, inclusive, um ponto que hoje é sério, é você analisar até onde essa pessoa já tem a experiência de drogas, é um cara que continua tendo ou deixou, enfim, para que isso não aconteça lá fora, porque se lá fora ele for apanhado com drogas, ele vai ser mandado embora e vai cair a credibilidade do nosso processo seletivo. A disparada maioria são jovens maravilhosos, São. não tem problema nenhum. Tá? Só está apontando os problemas que é para entender que quando acontece o caso, o rigor acontece. O rigor acontece. E outras vezes, quer dizer, como eu falei, se acontece o rigor lá fora, um caso lá fora, nós não teremos interferência na decisão deles. O cara diz, não quero mais ele aqui, pega a passagem e traz de volta, porque a gente não tem acesso a uma mudança de decisão deles. Presidente, eu acho que era isso que eu queria dar. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um programa muito bacana, é um programa que a gente deveria dar ênfase, porque as oportunidades são muito grandes. Eu hoje mesmo recebi uma oferta de fazer um intercâmbio na Índia, inclusive começando com uma modalidade nova durante essa pandemia, que é a modalidade virtual, que a gente está tentando estruturar. Mas, o que está acontecendo? Eu não tenho oficial, nem conselheiro no clube, então eu tenho que começar estruturando o meu clube para que isso possa acontecer. Muito obrigado, então, a todos. Pode falar, moço. Mas, se não estão com horário, eu falo para todos. Ok. Eu sou paraense, da Ilha do Mosqueiro. O meu pai foi quem desenvolveu e fundou o Hotel Farol. Aos 12 anos eu perdi. Depois eu comecei a dar aula aos 14 anos. Comecei a fazer engenharia mecânica aqui, terminei a engenharia mecânica no Recife. Fiz mestrado de engenharia industrial na PUC, onde a minha tese foi a construção da fábrica da IBM, em Campinas. De lá eu fiz vários intercâmbios. Cheguei executivo da IBM na área de engenharia industrial e na área de administração. Quando a IBM vendeu a divisão de impressoras, que se formou a Lexmark, eu fui junto mudei para a Lexmark. Eu tive a oportunidade de trazer a Lexmark para o Brasil, fui o primeiro presidente da Lexmark Brasil, depois eu fui diretor da América Latina, e num determinado momento, eu vendo os barcos passando, tomando um vinho, eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, eu tomei a decisão de voltar para a comunidade de onde eu saí e ajudar a desenvolver a comunidade. E aqui eu trabalho na Pronto, que é também uma empresa de inclusão de internet, sou diretor e sócio, e a gente está morando no Mosqueiro. Continua lá. Companheiro Mâncio, eu só agradeço aí a disponibilidade, a participação, né, trazer um pouco aí da questão do intercâmbio, que na verdade era até uma curiosidade minha. Eu já estou aqui há 4 anos e ainda não tinha escutado falar de fato, né? Então te agradeço. Né, o vídeo, só para você ficar sabendo, ele vai ficar aberto no YouTube, né, essa parte da instrução rotária. Depois eu vou compartilhar o link contigo lá, tá, para você também dar um aval e se quiser compartilhar com outros também. E essa apresentação que eu fiz é um pouco da diferente que eu passei para você. Nessa que eu passei para você, tem essas regras todas, como fazer
a certificação e locais específicos onde você pode ter os detalhes do intercâmbio. Depois eu vou compartilhar lá no grupo, tá? Ok, obrigado. Obrigado, mano. Tá bom. Companheiros, então, pelo andar da carruagem, né, pelo horário, eu só vou pular as comunicações, né, e semana que vem a gente faz. Eu só queria, antes de finalizar, falar um pouco não, bem rápido, sobre as doações para o projeto Partilhar. Não sei quem já doou, mas eu sei que o Luciano doou e eu também, né? Então, semana que vem a gente vai estar indo lá numa casa de passagem, né, que acolhe crianças com câncer, fica perto do Hospital Filoiola. Então, quem puder ainda contribuir com alguma coisa, né, não deixem de fazer, que é importante. Com relação ao escovódromo do dia 16, Carmelindo, tu vais, né? Tu tem alguém que tu vai levar de dentista? Só vai tu. Mas só tu resolve lá o negócio todo. Dia 16, não é um sábado. Deixa eu ver aqui. Dia 16, sábado é segunda. Tudo certo então, né, Carmelino? Tu sozinho comanda lá, parada com a molecada, né? Tá. Não, porque tem que ter um dentista, né? Aí eu não sei se o Carmelino levava o filho dele, se não levava. Mas enfim, o Carmelino só resolve. Tem a questão do óculos, que aí tem que ver com o Edinaldo, né? Lá com o Alexandre Brasil. E, companheiros, só para a gente finalizar de vez, hoje a gente está no dia 29, amanhã é dia 30, né? Quem ainda não pagou esse mês, se puder pagar até amanhã, que amanhã eu estou vendo com Calume lá para a gente já começar a fazer a questão da prestação de contas na semana que vem. Ok, companheiros? Então, vamos... Pode falar. Pois é, até esqueci que o Rafael ia dar essa notícia. O que acontece até agora, amanhã, né? Na aldeia amazônica, na verdade, agora o nome lá. O que aconteceu lá? Eles primeiro vão fazer uma seleção para fazer a operação nos olhos, né? Para pegar idosos que precisam fazer cirurgia. Após essa cirurgia que a gente vai fazer a ação do óculos, né? Porque aí sim a gente vai saber quem realmente vai precisar de óculos. Então, ela foi postergada, né? Vai acontecer, mas em outro momento. Ok? Então, companheiros, estou encerrando a reunião. Vamos dar uma salva de palmas aqui para o pavilhão.